Graça e paz, irmãos, boa tarde. Estamos começando agora mais uma EBD. Vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós começamos a semana passada sobre o que é mutualidade cristã. Então nós vimos, né, e devido aí a várias culturas que o nosso país tem, né, entre homens e mulheres, né, ricos e pobres, vimos a diferença do valor que se dá a uma pessoa, mas nós aprendemos que a mutualidade cristã, né, ela vê a qualidade ou o estado do que é mútuo, né, aquilo que é recíproco, uma troca, né, e na visão de Jesus Cristo, né, a reciprocidade cristã, ela quer dizer uns aos outros, né? Como diz em João 13:35, nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós então iremos dar continuidade hoje à segunda lição, né, baseado aqui no Novo Testamento, sobre a mutualidade cristã. Então, pegue já a sua Bíblia, abra ela em João 15, de 9 a 15, leia. E este é o nosso texto básico para a nossa lição de hoje. Então, nós iremos dar início, né? O tema de hoje é amai-vos uns aos outros. Então, vamos orar agora. Curve sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Pai, nós estamos gratos, Senhor, por mais um dia, por podermos estar juntos para estudarmos e aprendermos mais da Tua Palavra. Estamos gratos, Senhor, por tudo, pelos Teus cuidados, por tudo que o Senhor tem feito até aqui por nós, ó Pai. Senhor, seja conosco neste momento, nos dê a Tua santa sabedoria, que o Seu Santo Espírito nos acompanhe, nos iluminando, nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer que nós ouvimos da Tua Palavra, ó Pai. Que ela possa entrar em nossos corações, em nossa mente. Então, irmãos, começando mais uma lição sobre a mutualidade cristã. Nossa lição hoje tem como tema amai-vos uns aos outros. Texto-chave, João 13:34, que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Cristo Jesus nos dando um novo mandamento. Mas então de onde vem, irmãos, tantas guerras, né, crimes, rixas, ofensas e tudo aquilo que separa as nações, os homens uns dos outros? É lógico, se uma resposta certa aí, e que tudo isso está baseado, né, na inveja, na cobiça, no egoísmo, no preconceito ou na intolerância. A resposta certa seria essa mesmo. Mas certo mesmo é que esse comportamento, irmãos, degradante, que resulta em tudo isso, ele está sendo baseado, e é inevitável dizermos também que a ausência de Deus no coração do homem é que causa todas essas coisas. Nunca foi fácil a convivência entre os homens, nem mesmo na primeira família que habitou aqui
também eles não se livraram da angústia do convívio. Em Gênesis 4:8, nós vemos que Caim e Abel estavam no campo e Caim se levanta contra o seu próprio irmão e o mata. Então, como diziam os antigos romanos, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o próprio caçador de si mesmo. Um escritor francês, Jean-Paul Sartre, disse que o inferno são os outros. E em uma versão brasileira, de Altran Dourado, ele diz que todo dia alguém crucifica alguém. Se a vida, irmãos, realmente é assim, né, quem é que pode cumprir o mandamento do Senhor? Em João 13:34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só podem cumprir este mandamento, irmãos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. E aí eu me pergunto, irmão, mesmo assim, é difícil a inter-relação amorosa, a convivência com os meus irmãos, devido a tantas diferenças, né, culturais, né, de opiniões, de pensamentos. E qual seria então a vantagem para eu me esforçar e conseguir, né, ter essa relação, né, como um mandamento do meu Senhor Jesus Cristo? Então, irmãos, esse esforço para que esse sentimento seja recíproco, ele é uma necessidade para todos nós. É um grande desafio. E durante toda a vida cristã, eu tenho que praticá-lo, me esforçar para praticá-lo. E ele é uma bênção inestimável, de qual nenhum de nós deve abrir mão, seja por qual motivo for. Então, essa necessidade de amar o próximo, ela é vital para a existência da vida cristã. É uma prova aí para que nós realmente, né, provarmos que nós estamos em Deus, nós vivos, ou vivemos para o Senhor. João 13:35, né? Nisto conheçam todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Ou seja, os discípulos de Jesus são conhecidos justamente por amar uns aos outros. E aquele que não ama, ele não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Então, vem a pergunta: a quem eu devo amar? Quem é meu próximo? E essa pergunta, irmãos, foi feita para Jesus. Vamos ver como é que ele respondeu? Abra sua Bíblia. Lucas 10:25-37. Verso 25. É uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele respondeu: que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu e disse a Jesus: Amarás o teu Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então respondeu:
Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-o ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que ele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, deste 3 desses 3 irmãos, desses 3, qual que lhe parece ser o próximo daquele que estava nas mãos dos salteadores? E disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e fazes a mesma coisa. Então, irmãos, a pergunta é: quem é o nosso próximo? Quem é a quem nós devemos amar? A parábola do bom samaritano, nós vemos que o nosso próximo é aquele de quem nós tivermos misericórdia. E ele pode estar dentro da igreja, fora da igreja. Ele pode estar na minha casa, na casa do vizinho. Pode ser aquela pessoa que se diverte comigo, ou aquele que muitas vezes sofre sozinho. Os judeus, eles tinham uma interpretação errada de Levítico 19:18, que diz: Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eles achavam que deveriam amar somente as pessoas da mesma raça. Essa interpretação distorcida, ela tinha aí muitas vezes, irmãos, uma origem no preconceito. Então, todo aquele que não fazia parte, né, do povo judeu, que não fosse um povo puro, né, como os samaritanos, que eram um povo misturado, né, eles eram odiados, eles eram simplesmente, né, sofriam esse preconceito, né, por uma interpretação errada de um texto. Isso acontece hoje, irmão, dentro das nossas igrejas. Né? Cria-se panelinhas, né, de santidade, né, dentro da igreja, onde grupos, né, que acabam se relacionando mais com uns do que com os outros e esquecem deste mandamento que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? O problema do preconceito, irmão, é que ele mata os relacionamentos. E esse mal, ele está presente, né, entre nós, inclusive de várias maneiras, das quais nós vamos falar de algumas agora. Então, irmãos, um dos primeiros origens, né, do preconceito, ele vem embutido em nós mesmos. E ele está nos nossos critérios de avaliação. Ao um simples olhar, nós já temos respostas, né, de avaliação sobre o outro, se ele é feio ou bonito, se ele é rico ou é pobre, se ele é branco ou negro, gente boa ou ele é marginal, ou amigo ou se é inimigo, simplesmente por uma olhada que nós damos um para os outros. A primeira impressão que vem a nós
O nosso critério de avaliação já avalia todos esses pontos do outro. Há também, muito embutido até na cultura brasileira, né, de nós rotularmos as pessoas, né? Se ele é nortista, se ele é caipira, se ele é estrangeiro, se ele é gringo, né? Se ele é crioulo, se ele é índio, né? Se o cara é coroa, né? E aí vai, né? Até por opinião a gente avalia a pessoa, né? Esse cara é tradicional, esse cara é renovado e por aí vai. E muitas vezes, né? O preconceito também está numas brincadeiras de mau gosto que nós temos uns com os outros, né? De chamarmos a pessoa pela sua aparência ou por apelidos, né? Pode ser barrigudo, magricelo, careca, né? Quatro olhos, vesguinho, banguela, né? Cabelo pichain, né? Gago, que o cara é dentuço, baixinho, velho, gaga e por aí vai, né? O nosso preconceito, ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós mesmos imaginamos, né? Então, esse preconceito, irmãos, ele separa as pessoas, né? E ao contrário do preconceito, o amor aproxima as pessoas. Então, o preconceito, ele cria, né, esses cisões do qual nós precisamos, para combatê-lo, o amor que reconcilia as pessoas, né? O preconceito, ele fere, o amor, ele cura. Então, nós recebemos o Ministério da Reconciliação, né, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,18, para nós derrubarmos por meio do amor recíproco toda e qualquer tipo de preconceito. Tá? Desastre: não pode haver judeu nem grego, nem escravo liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo fala à igreja de Gálatas, né? 3:28, né? Nós não podemos ter entre nós divisões, seja ela de qualquer tipo que for, né? Porque todos nós somos um em Cristo. Então, irmãos, um dos primeiros origens, né, do preconceito, ele vem embutido em nós mesmos e ele está nos nossos critérios de avaliação. Ao um simples olhar, nós já temos respostas, né, de avaliação sobre o outro, se ele é feio ou bonito, se ele é rico ou é pobre, se ele é branco ou negro, gente boa ou ele é marginal, ou amigo ou se é inimigo, simplesmente por uma olhada que nós damos um para os outros. A primeira impressão que vem a nós, o nosso critério de avaliação já avalia todos esses pontos do outro. Há também, muito embutido até na cultura brasileira, né, de nós rotularmos as pessoas, né? Se ele é nortista, se ele é caipira, se ele é estrangeiro, se ele é gringo, né? Se ele é crioulo, se ele é índio, né? Se o cara é coroa, né? E aí vai, né? Até por opinião a gente avalia a pessoa, né? Esse cara é tradicional, esse cara é renovado e por aí vai. E muitas vezes, né, o preconceito também está
numas brincadeiras de mau gosto que nós temos uns com os outros, né? De chamarmos a pessoa pela sua aparência ou por apelidos, né? Pode ser barrigudo, magricelo, careca, né? Quatro olhos, vesguinho, banguela, né? Cabelo pichain, né? Gago, que o cara é dentuço, baixinho, velho, gaga e por aí vai, né? O nosso preconceito, ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós mesmos imaginamos, né? Então, esse preconceito, irmãos, ele separa as pessoas, né? E ao contrário do preconceito, o amor aproxima as pessoas. Então, o preconceito, ele cria, né, esses cisões, do qual nós precisamos, para combatê-lo, o amor, que reconcilia as pessoas, né? O preconceito, ele fere, o amor, ele cura. Então, nós recebemos o Ministério da Reconciliação, né, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,18, para nós derrubarmos por meio do amor recíproco toda e qualquer tipo de preconceito, tá? Desastre: não pode haver judeu nem grego, nem escravo liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo fala à igreja de Gálatas, né? 3:28, né? Nós não podemos ter entre nós divisões, seja ela de qualquer tipo que for, né? Porque todos nós somos um em Cristo. Então, irmãos, nós temos aí um desafio constante, né, de demonstrarmos o amor recíproco na nossa vida cristã. E ele é de vital importância para que nós, né, consigamos aí todos os dias manifestar esse amor, para que nós possamos aí então passar para os outros, né, esse amor que foi colocado por Deus através de Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus fez desse mandamento um desafio para a sua igreja, irmãos, a fim de que possamos ser beneficiados e ao mesmo tempo manifestarmos publicamente a nossa fé. Ele disse, né, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Somos fruto do amor. Somos feitos para amar. Solidão e egoísmo, isso não faz parte dessa nova natureza que nós recebemos do Pai. Pois nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Se recebemos a capacidade de amar, foi para que nos amemos uns aos outros. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa vocação. O bom perfume do amor fraterno, ele deve extravasar em toda a sua essência, para fora da igreja, né, a fim de nós cativarmos com esse aroma suave aqueles que vivem nesse mundo. E somente quando a sociedade inala a fragrância dessas palavras, gestos e das atitudes responsáveis é que nos levam aí cuidar uns dos outros com amor fraternal. É aquele que conhece a presença transformadora de Deus aí em suas vidas, porque nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A pessoa que participa do culto com você, seja ela membro ou visitante, a primeira vez que ela está ouvindo falar de Cristo Jesus, né, ela vai olhar em nós e através dos nossos
gestos, atitudes, ela vai avaliar, né, se elas são pedra viva ou se as nossas atitudes serão pedra de tropeço. Ela trará edificação ou ruína. Elas servirão como inspiração ou desestímulo. Mas acima de tudo, essas suas atitudes relatarão bênção ou condenação para você mesmo. Então, é um desafio que Deus traz para a sua vida, meu irmão. Então, irmãos, é uma ordenança de Jesus e dos apóstolos. Amai-vos uns aos outros. Além de ela ser uma grande uma atitude de grande importância, né, para a nossa vida espiritual, ela é um grande desafio, né, para a igreja a qual nós servimos. Ainda é um mandamento abençoado e que traz muitos benefícios para a vida daqueles que praticam. Certamente nada expressa mais vivamente essa bênção do que a figura bíblica do corpo de Cristo, a igreja. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todas estamos unidos uns aos outros, com partes diferentes de um só corpo. O amor recíproco nos estimula a viver uns a favor dos outros, assim como na figura do corpo, em que um membro sempre age no propósito de beneficiar os demais. Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Ora, a Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como posso, então, irmãos, estar bem comigo e com Deus se fecho os olhos para o meu irmão, cujo sofrimento ou bem nem sequer conheço? O amor que se manifesta em meu coração, esse amor puro e verdadeiro, derramado do céu sobre a minha vida, deve eliminar todo individualismo e egoísmo, a fim de que o meu testemunho glorifique o santo nome de Deus. Então, irmãos, como eu posso, de uma forma bem prática, demonstrar esse amor fraternal? O Novo Testamento, ele nos dá aí 8 passos, 8 dicas, né, para que nós cheguemos a uma forma bem prática do amor fraternal. O primeiro, agindo com generosidade. 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 9:11. Ele fará com que você seja sempre rico, para que vocês possam dar com generosidade. Segundo, socorrendo e servindo o próximo. Romanos 12:13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Terceiro, trazendo encorajamento. 2 Coríntios 1:4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Quarto, procedendo com benignidade. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. 5. Sendo prestativos.
levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Sexto passo: dispondo-se a servir. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Sétimo passo: demonstrando sensibilidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. E o oitavo e último passo: dando bons conselhos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3:16. Então tá aí, irmãos, os oito passos. A palavra do Senhor nos diz, nos ensina, né, para que nós, se de fato queremos cumprir o mandamento do Senhor, que é amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou, nós temos que ter a certeza da necessidade desse amor ser recíproco em nossas vidas, né, e o valor inestimável que ele tem para a nossa vida espiritual. Então nós temos que aprender a olhar para as pessoas da maneira como Deus as vê. Temos que olhar as pessoas com os olhos da fé, não com um julgamento superficial dos sentimentos, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7. Temos que olhar as pessoas com discernimento, ajudados pelo Espírito Santo, para entendermos a pessoa como ela é, evitando assim fazermos juízos errados, né? Não nos julgamos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Romanos 14:13. E por último, nós temos que olhar as pessoas com o olhar do coração, vê-las com o critério de Deus, alguém por quem Cristo também morreu, né? Alguém que é amado também por Deus, alguém a quem devemos amar. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35, palavras de Jesus. Então, irmãos, este é o grande desafio. Deus, ele se dispôs a dar Jesus por você. Jesus se dispôs a morrer por você. E aí a pergunta agora é, irmãos, e você? Está disposto a se esforçar e cumprir os mandamentos do seu Senhor Jesus Cristo? Que Deus vos abençoe e o teu Santo Espírito nos ilumine e nos dê discernimento para que nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Que você possa ser luz por onde você passar, meu irmão. Que você possa ser o sal da terra. E por onde você passar, você deixar algo diferente. Você ser pessoa que transforma, que modifica, que leva boas novas, que leva boas notícias e muda a vida, muda o quadro, né? De onde já não há esperança, que nós possamos ser, né, esses transmissores de esperança para vidas, transformadores de vidas, através do amor que Jesus Cristo nos deu, e que nós possamos assim darmos uns aos outros. Boa semana, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.